A Damares Alves, você sabe que foi ministra dos Direitos Humanos lá no governo Bolsonaro, aí conseguiu se eleger para o Senado, né? Todo dia fala lá na tribuna, participa das comissões. Aí numa dessas, cara, ela disse aí que quer ser, atenção, a princesa do Marajó. Daí é meio esquisito, né? Você ouvir uma senhora falar que quer ser princesa, todo mundo ri, só que tem umas coisas meio sinistras por trás da piada aí que tá fazendo a alegria de geral. Não sou candidata a governadora lá. Por favor, eu sou candidata no Marajó. Eu quero dividir o Marajó, fazer um principado e eu quero entrar como princesa regente do Marajó. Ao meu lado, Alisson Leandro Mascaro, tá? Jus filósofo. A obra dele pode ser a obra dele mais recente, né? Tem um texto aqui nessa seleção, Brasil sob escombros, né? Aliás, o texto dele é o que dá título aqui para essa coletânea. E aí também tem crítica do fascismo. O trabalho é o desenvolvimento do outro. Eu quero aproveitar a presença do Alisson para discutir um fenômeno conhecido como pânico moral, a partir do viés jurídico, que é a especialidade aqui do professor. Nosso ponto de partida é Damares Alves com essa fala mais recente. Tem parte disso. É como eu sou uma senadora barulhenta e todo mundo ouve o que essa senadora fala para criticar, quem sabe agora o Brasil entende que a gente não pode mais deixar Roraima isolado. Não pode. Não sou candidata a governadora lá. Por favor, eu sou candidata no Marajó. Eu quero dividir o Marajó, fazer um principado e eu quero entrar como princesa regente do Marajó. Não sou candidata, mas eu entendo que... Vamos conceder isso. Ela disse de brincadeira, beleza? Vamos abrir essa concessão. Se pode brincar ali, não pode, tal, vocês que decidam. Mas ela não estava falando sério, isso tem que ficar reconhecido. É hora. E essa comissão, senador Chico Rodrigues, que foi criada para uma situação, ela pode dar uma resposta para o Estado. Entendo a preocupação dos dois secretários. Eles só tiveram 20 minutos. Se dessem a vocês 2 horas, eles trariam aqui 2 horas de dados, estatísticas e elementos que nos preocupam. Roraima é Brasil. E o que acontece lá afeta diretamente aqui Brasília. O que acontece lá afeta São Paulo. Todos os prefeitos estão aí preocupados com o número de... tem crescido muito a população em situação de rua no Brasil. E muito muitos bem. deles... Para mim isso já é o suficiente. Depois iam vir ali umas declarações que poderiam facilmente ser consideradas xenofóbicas, porque... Ou xenófobas, professor, me ajuda? Xenófobas, né? Fala aí da migração do norte para o sul e tal, fica complicado também. Mas o que interessa é esse desejo aí de ser princesa no Marajó. É o Marajó porque é o arquipélago, né? Damares e o Marajó, cronologia da relação da ex-ministra e o arquipélago com os piores índices de desenvolvimento humano do Brasil. Isso aqui é um trabalho muito completo no G1. Recomendo a leitura, tá? E eu vou citar aqui um trechinho que de maneira alguma, substitui a necessidade dessa leitura. Se você quiser compreender essa história inteira, você tem que ler, tá? Os laços da Damares aí com o Marajó, rapaz, são muito esquisitos, sinistros, estranhos, lidam com tópicos pesadíssimos, né? Então, olha lá, ó, mais recentemente, né, ela deu declarações num culto da Assembleia de Deus em Goiânia, né, dizendo que crianças eram traficadas para o exterior, submetidas a mutilações corporais, lembra? E essas crianças eram retiradas lá do Marajó. E aí, isso ficou bem famoso, tem outros casos também que você pode ler ali no G1, mas isso vem lá de trás e pouca gente lembra disso. Logo que ela chegou no Ministério dos Direitos Humanos, ela visitou a região e saiu de lá com o caso absurdo de um bebê que teria sido violentado. E, movimentou o Brasil inteiro com esse bebê, o bebê da Damares, isso, meu Deus do céu, ela descobriu, primeira ação dela no Ministério. Aí foram ver, o bebê tinha uma fissura, que é muito comum, que nessa fase da vida, porque o bebê mama e tal, e aí defeca o tempo todo, quem é pai sabe, né? E tem isso, então não se comprovou a denúncia, né? E aí toda vez que a Damares fala do Marajó é para dizer para a gente, professor Alisson, que lá acontecem coisas horríveis, sempre misturando criança, sexo e violência, e mutilação. Então, sempre, o Marajó na cabeça da Damares, esse lugar que ela quer ser princesa, professor, que ela quer ser princesa,
é esse lugar horrível, onde criança é mutilada, onde criança é estuprada. Só fala a respeito disso. E quer ser princesa desse lugar. Eu não sou Freud. Não sou. Não sou. Mas, apesar de não ser um acadêmico, eu sou um curioso de um fenômeno chamado pânico moral. Pânico moral. Pânico. Peço desculpas por ter submetido o Alisson, que é um homem sério, a essa minha brincadeira aqui. Mas esse é um fenômeno muito conhecido, professor bem delimitado no estudo das ciências humanas, né? O próprio McLuhan, que é um deus na área da comunicação, não menciona com essas palavras, mas estuda o mesmo fenômeno, né? E tá aí, debaixo do nosso nariz, assim. Quem estuda isso percebe, assim, algumas fases na implementação desse pânico, e a mais avançada delas prevê o pânico moral guiando políticas públicas, professor. Está acontecendo aí. Bom, eu vejo, Álvaro, que esta dimensão é muito sensível e problemática. Esta senhora, que é um dos grandes exemplos do atraso do país, o mal que ela fez em termos de ação política e institucional ao país, foi imenso nesses 4 anos deste nocivo governo anterior. É preciso que nós investiguemos não só a figura dela, mas como esse discurso prospera. Então, para mim, trata-se de perguntar, não desta senhora, enfim, a sua especificidade pessoal, enfim, de onde ela veio. Muito provavelmente é uma senhora cuja história é muito também eivada de contradições, deve ter sofrido muito na vida, enfim, agarrou-se naquilo que encontrou e, a partir daí, fez sua plataforma de vida. A minha questão decisiva é por que posições políticas como tais, que para nós parecem chocantes e absurdas, fazem com que uma figura como tal ganhe uma eleição e se torne senadora da República. Porque esta é a questão decisiva. Por que falar coisas como tais faz com que nós encontremos uma repercussão tamanha na opinião popular que isto organiza o seu contexto? Um dos temas mais decisivos dessa minha trajetória intelectual e da minha reflexão é o tema que as pessoas no senso comum falam por variados modos, usam palavras as mais variadas para tratar dele, mas o termo científico, correto, teórico, na filosofia, na psicanálise, nas ciências sociais, é a palavra ideologia. Nós vivemos numa sociedade que produz a sua ideologia, o modo de pensar as ideias. Eu desenvolvi isso, em especial, para quem quiser conhecer, neste livro meu que se chama Filosofia do Direito, da editora Atlas, está já em 10ª edição. Então é um livro aqui que eu recomendo a leitura do capítulo 15, que é o último capítulo do livro, no qual eu trato das questões da ideologia. O capitalismo tem a sua ideologia, como o feudalismo tinha outra, como o escravismo tinha outra. Cada modo de produção produz a sua ideologia. A ideologia do capital é tão dolorosa, é tão horrível, que é dizer, quem tem dinheiro compra, quem não tem vende a sua vida para quem tem, que a única coisa que resta para esses 99% das pessoas que somos nós, que não temos o capital, eu não sou dono de latifúndio, eu não sou dono de indústria, o Álvaro talvez será o dia que o meteoro chegar a 100 milhões de curtidas, então está no caminho disso, mas parece que o Álvaro está ainda no sítio, ou no pedalinho, o Lula tinha um pedalinho, talvez o Álvaro já tenha um pedalinho, enfim. Nem isso, professor, nem isso. Mas o pedalinho... Nem o pedalinho, quanto mais o iate com piscina e escorregador, que é o que eu queria. Olha só, já estou até sabendo que tem que ter escorregador também para ser rico. É um novo rico, enfim, é o cara que tem o escorregador. Aí está o Filosofia do Direito, eu recomendo a todas e todos que quiserem, é o capítulo 15, ele tem mais de uma centena de páginas, só o capítulo que eu explico as filosofias críticas, como pensar criticamente a sociedade, está aí nesse livro. Pois bem, como é que o povão aguenta viver sem casa, sem teto, e se tem a casa, não basta só isso, porque ele passa 50 anos da vida trabalhando em trabalhos inúteis, dos quais trabalhos que eles não gostam, que as pessoas não gostam, como é que ele vive essa vida e se aguenta?
Algo fundamental que opera para a pessoa aguentar ser explorada e não romper com tudo isso é a ideologia, que está no inconsciente de cada qual de nós. Essa é uma descoberta de Freud, de Lacan, mas em especial de um grande filósofo das últimas décadas, que foi o francês Althusser, Louis Althusser. Pois bem, este Althusser, eu sei que sempre alguém tem curiosidade de saber quem é a figura e como é que escreve, é Althusser, é um francês, Louis Althusser, mas falando do modo mais nosso brasileiro, Althusser. Pois bem, Althusser descobre que a ideologia está no inconsciente. E daqui vem toda a trajetória da minha reflexão, inclusive para dizer que se a ideologia está no inconsciente, não adianta eu te chamar um ser humano e dizer, tenha consciência, não vote no rico, porque está no inconsciente o problema. E para organizar esse inconsciente, não basta apenas eu ter repressão econômica, dizendo assim, você pobre, não roube o latifúndio do rico. Você que está andando em Curitiba e está vendo a porta do Banco Bamerindos, eu só vou tomar o exemplo do Banco Bamerindos porque ele não existe mais, então eu não estou acusando aqui, nem estou louvando um crime. Mas imaginemos nós que a poupança Bamerindos continuasse numa boa, ela já não continua faz muito tempo, mas se ela continuasse numa boa e passasse um pobre na frente do Bamerindos, em Curitiba, e visse que a porta do Bamerindos é de vidro, e ele tinha uma pedrinha na mão, e ele dissesse assim, puxa, se eu tacar a pedra na porta de vidro do Bamerindos, eu vou ingressar nessa agência, vou pegar o dinheiro que está por lá e fico rico. E a maioria da humanidade jamais tacou pedra na agência do Bamerindos. Por quê? Porque, no final das contas, existe a ideologia que diz assim para o cidadão, não roube, não pegue o que é do outro. Esta é a ideologia do capital. Só que para ela se aguentar assim, ela tem que ter vários correlatos, porque tem que ser um sistema inteiro. E para que se aguente assim, também se fala, não tome a mulher do próximo, porque é do próximo. Não tome o banco, não tome o latifúndio, e etc, etc, etc. A questão decisiva é que esta ordem de repressão econômica, ela só pode funcionar com uma ordem de repressão moral e sexual. Porque se ela for repressão econômica e for liberdade sexual, erótica, dos costumes, tem um choque enorme. A pessoa não sabe em que grau de polaridade ela fica. Então, ela tem que se reprimir aqui e aqui também, porque aí fica um sistema. Aí tem coesão. Então, quem defende que o pobre morra de fome, também defende que a pessoa que tenha desejo, e essa pessoa é 100% dos seres humanos, que tem desejo, no nível amplo do termo, isso na psicanálise, que essa pessoa reprima o seu desejo. Pois bem, quando eu ponho esta plataforma da repressão geral, a pessoa que defende a repressão nas mais variadas formas, ela ganha um ponto na ideologia geral da sociedade, e quem defende a libertação da repressão só apanha. Porque, historicamente, quem luta para romper com os grilhões, defender o fim da escravidão, defender a libertação dos escravizados, defender a classe trabalhadora, que ela possa, então, tomar os meios de produção, que ela não seja mais explorada. Quem defende que a mulher não é propriedade do homem, que ela também possa ter sua plenitude erótica de vida, e não só nos termos de votar e ser votada, mas em especial que ela conduza a sua própria vida. Toda essa dimensão é uma dimensão de libertação. Quem defende isso apanha. Quem defende a repressão é financiada essa pessoa pelo latifúndio, pelo Banco Bamerindos ou seus sucessores. Não existe mais Bamerindos, por isso que eu estou tomando ele de exemplo, mas todos os bancos do mundo votarão em quem defende, darão dinheiro para candidatos que defendem a repressão e não darão para quem defende o fim da exploração bancária, de tal modo que quando essa senhora fala essas coisas que ela falou, o impacto que isso gera no inconsciente das pessoas é profundo, porque as pessoas vivem uma vida reprimida, e volto a falar, não é que elas não tenham desejo, elas têm um hiperdesejo, só que o desejo é uma panela de pressão. Como tudo está reprimido, essa pessoa tem um hiperdesejo aqui. Quando ela vem e trata da repressão do desejo ainda, é o assunto que está no inconsciente das pessoas. E isto é música para o ouvido de toda uma sociedade capitalista. Resultado, todo o discurso dessa senhora cola profundamente nos ouvidos que são moralistas e reacionários, que são os ouvidos da maioria das pessoas do mundo.